E se eu te dissesse que por trás das paredes de uma fazenda conhecida pela bondade, escondia-se um segredo tão sombrio que mudaria a vida de todos para sempre, um nascimento, uma revelação, e uma verdade impossível de esconder. Essa é a história real que você está prestes a ouvir. Uma história de traição, crueldade escondida, e uma redenção que poucos acreditariam ser possível. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você curte histórias reais emocionantes e impactantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. O grito ecoou pela senzala na madrugada de setembro, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Coronel Francisco acordou sobressaltado, mas sua esposa Beatriz permaneceu imóvel ao seu lado, os olhos abertos fixos no teto, as mãos crispadas sobre o ventre volumoso. Ele não sabia que aquele grito mudaria tudo, que em poucos meses descobriria segredos capazes de destroçar não apenas seu casamento, mas toda a estrutura que acreditava ter construído com bondade e justiça. A fazenda Santa Clara era conhecida em toda a região como um lugar diferente. Enquanto outras propriedades ecoavam com o estalar de chicotes e gemidos de dor, ali reinava uma atmosfera de respeito mútuo incomum para aqueles tempos sombrios. O coronel Francisco tinha herdado não apenas terras, mas também uma filosofia de seu falecido pai: um homem que precisa do medo para comandar não é digno de comando algum. Aos 52 anos, sem herdeiros, ele finalmente cedera às pressões sociais e casara-se com Beatriz, uma mulher de 30 anos, bela e refinada, vinda da capital com recomendações impecáveis de famílias importantes. O que ninguém imaginava era que por trás do sorriso encantador e das maneiras delicadas de Beatriz, existia uma crueldade calculada que floresceria na ausência do marido. O coronel passava dias supervisionando as plantações distantes, confiante de que deixava sua propriedade em boas mãos. Mas mal fechava-se o portão atrás de sua carruagem, Beatriz transformava-se. Os olhos doces endureciam como pedras, e sua voz suave tornava-se um látego verbal que cortava mais fundo que qualquer chicote físico. Maria, uma jovem escravizada de apenas 16 anos, foi a primeira a sentir a verdadeira natureza da nova senhora. Por ter derramado acidentalmente água no vestido de Beatriz, passou 3 dias trancada no porão sem comida, apenas com água suficiente para não morrer. Quando o coronel retornou e perguntou por Maria, Beatriz explicou com lágrimas nos olhos que a menina estava doente, mas que ela mesma cuidava dela pessoalmente. Francisco acreditou, comovido pela dedicação da esposa. Jamais imaginaria que aquelas lágrimas eram de satisfação pelo poder que exercia nas sombras, enquanto Maria definhava poucos metros abaixo de seus pés. Os meses seguintes revelaram um padrão terrível. Beatriz estabeleceu um reinado secreto de terror, obrigando todos a manterem silêncio absoluto sob ameaça de represálias piores. João, um homem forte de 28 anos que trabalhava nas estrebarias, tornou-se alvo particular de sua atenção. Beatriz começou convocando-o para trabalhos específicos na Casa Grande sempre que o coronel viajava. Inicialmente, eram tarefas inocentes: mover móveis pesados, consertar uma porta. Mas gradualmente, as convocações ganharam outro tom, e João percebeu tarde demais que estava sendo enredado numa armadilha da qual não poderia escapar. Resistir significaria ser acusado de insubordinação ou coisa pior. Ceder significava trair a confiança do homem que o tratara com dignidade quando o resto do mundo via como propriedade. Entre o martelo e a bigorna, João fez a única escolha que lhe restava quando Beatriz transformou suas insinuações em ordens explícitas. Ele sucumbiu ao inevitável, carregando a culpa como pedras nos ombros. A transformação da fazenda Santa Clara acontecia em camadas invisíveis ao coronel Francisco. Enquanto ele continuava acreditando que mantinha o legado de bondade de seu pai, Beatriz construía metodicamente um sistema paralelo de opressão que operava nas frestas de sua ausência. Ela demonstrava uma inteligência perversa ao escolher seus momentos, nunca deixava marcas visíveis, nunca punia quando havia testemunhas que pudessem levar a verdade ao coronel. Era uma artista da crueldade psicológica, esculpindo o medo com precisão cirúrgica. Rosa, a cozinheira de 40 anos que servia a família havia décadas,
foi quem primeiro tentou resistir. Quando presenciou Beatriz açoitando verbalmente a jovem Luísa por ter olhado diretamente para ela, Rosa ousou intervir, lembrando respeitosamente que o coronel não aprovaria tal tratamento. A resposta de Beatriz foi cortante como vidro. Naquela noite, convocou Rosa aos seus aposentos, e com voz gélida, explicou exatamente o que aconteceria se alguma palavra chegasse aos ouvidos do coronel. Descreveu em detalhes como acusaria Rosa de roubo, de envenenamento, de tentar atacá-la. E todos saberiam que a palavra de uma senhora branca da capital sempre prevaleceria sobre a de uma escravizada. Rosa compreendeu a armadilha perfeita. Denunciar Beatriz seria assinar a própria sentença de morte. A partir daquele dia, a cozinheira baixou os olhos e engoliu o silêncio como se engole veneno, porque às vezes sobreviver exige que nos tornemos cúmplices de nossa própria opressão. Enquanto isso, Beatriz intensificava sua obsessão por João. O que começara como exercício de poder transformou-se em algo mais perigoso, um desejo possessivo que ela justificava para si mesma como sendo culpa dele, por ser forte e ter olhos que a fitavam com dignidade mesmo quando deveria se curvar. Nas noites em que o coronel viajava, ela o convocava com frequência crescente. João comparecia porque não tinha escolha, mas seu espírito rebelde-se internamente. Ele pensava em Teresa, a mulher que amava e com quem sonhava construir uma família quando, se, algum dia a liberdade chegasse. Cada encontro forçado com Beatriz era uma traição a tudo que ele era, mas também um sacrifício para proteger Teresa e os outros de represálias que ele sabia que viriam se recusasse. O coronel Francisco, alheio a tudo isso, encontrava-se nas nuvens da expectativa paterna. Beatriz anunciará sua gravidez 3 meses após o casamento, e ele transbordava de alegria. Finalmente teria um herdeiro para ensinar os valores que aprenderá com o pai, alguém para continuar tratando aquelas pessoas com a humanidade que mereciam. Ele começou a fazer planos, falando animadamente sobre como ensinaria o filho a ler e escrever desde cedo, a entender que riqueza sem compaixão é pobreza de espírito. Beatriz ouvia tudo com um sorriso nos lábios e gelo no coração, sabendo que o filho que carregava não era do marido que a adorava, mas do homem que ela forçara a se deitar com ela como demonstração final de seu poder absoluto. Os meses da gravidez trouxeram mudanças sutis. Beatriz tornou-se ainda mais cruel, como se a vida crescendo dentro dela amplificasse algo sombrio em sua natureza. Instituiu punições elaboradas por infrações inventadas, obrigou Pedro, um rapaz de 14 anos, a permanecer de pé sob o sol escaldante por 6 horas porque, segundo ela, ele a olhara com desrespeito. Forçou as mulheres a trabalhar em jornadas duplas enquanto o coronel estava fora, roubando-lhes o sono e a saúde, e depois as fazia parecer descansadas e alegres quando ele retornava, sob ameaça de consequências terríveis. Era um teatro macabro onde todos eram forçados a representar felicidade para um homem que genuinamente desejava seu bem-estar, mas cuja bondade havia sido sequestrada e transformada em escudo para a maldade de sua esposa. Novembro chegou trazendo chuvas pesadas e uma tensão que parecia eletrificar o ar da fazenda Santa Clara. O parto de Beatriz estava próximo, e o coronel Francisco mal conseguia conter a ansiedade. Ele mandara buscar a melhor parteira da região e preparara um quarto inteiro para o bebê, enchendo-o com presentes e sonhos. Naquela última semana antes do nascimento, ele decidiu cancelar todas as viagens, determinado a estar presente no momento mais importante de sua vida. Essa decisão, tomada por amor paterno, seria o catalisador que derrubaria o castelo de mentiras que Beatriz construíra com tanto cuidado. Na noite de 18 de novembro, Beatriz entrou em trabalho de parto. O coronel chamou a parteira imediatamente, enquanto a Casagrande transformava-se num turbilhão de atividade. Ele caminhava nervosamente pela sala, as mãos trêmulas, rezando por mãe e filho. Nas senzalas, entretanto, reinava um silêncio pesado e prenhe de significado. João não conseguia comer, as mãos tremendo enquanto segurava a caneca de água. Teresa, sentada ao seu lado, percebia sua agonia mas não compreendia sua origem completa. Rosa preparava chás medicinais com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, pois ela sabia, todos sabiam,
que aquela noite traria uma revelação que nenhuma quantidade de mentiras conseguiria esconder. O bebê nasceu às 4 da madrugada, anunciando-se ao mundo com um choro vigoroso. A parteira cortou o cordão, limpou a criança e, quando ia entregá-la a Beatriz, congelou. Seus olhos arregalaram-se, e ela olhou para o coronel, depois para Beatriz, depois novamente para o bebê. Francisco percebeu a hesitação e aproximou-se, estendendo os braços para receber seu filho. Quando seus olhos pousaram sobre a criança, o mundo parou. O bebê tinha a pele visivelmente mais escura que a dele ou de Beatriz, e seus traços, mesmo recém-nascido, revelavam uma ancestralidade que não poderia ser negada ou explicada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz, ainda recuperando-se do parto, tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O coronel segurava o bebê com mãos que começaram a tremer, não de nervosismo paterno, mas de uma compreensão terrível que se infiltrava em sua consciência como água gelada. A parteira discretamente saiu do quarto, percebendo que testemunhava algo que transcendia suas habilidades profissionais. Francisco olhou para sua esposa, e naquele olhar havia uma pergunta que não precisava ser verbalizada. Beatriz fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia neles não arrependimento, mas desafio. Você quer saber de quem é? Ela disse, a voz ainda fraca mas carregada de veneno. É do seu precioso João, aquele que você trata como se fosse gente. As palavras foram escolhidas para ferir, e feriram como facas. Mas algo na forma como ela falou, a crueldade casual, o desprezo, despertou em Francisco uma suspeita ainda mais terrível. Ele entregou cuidadosamente o bebê a uma criada que entrou no quarto e, ignorando os protestos da parteira sobre Beatriz precisar descansar, exigiu que sua esposa lhe contasse tudo. E ali, naquele quarto que deveria ter sido palco de alegria, Beatriz começou a falar, inicialmente desafiadora, depois percebendo tarde demais que estava confessando muito mais do que pretendia. Ela falou sobre seu tédio, sobre como as pessoas da fazenda eram apenas ferramentas para seu entretenimento. Mencionou casualmente as punições, os jejuns forçados, o trabalho excessivo. Falou sobre João como se fosse um objeto que ela decidirá usar, incapaz de perceber que cada palavra solidificava no rosto do coronel uma expressão de horror crescente. Quanto mais falava, mais se revelava, a máscara de senhora refinada derretendo para expor a crueldade que sempre estivera ali, esperando apenas pela audiência certa. Francisco ouviu tudo em silêncio, seus dedos apertando os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos, enquanto compreendia que tudo que acreditava ter construído havia sido profanado diante de seus olhos cegos. O amanhecer chegou à fazenda Santa Clara trazendo uma luz cinzenta e fria que parecia apropriada para o momento. O coronel Francisco não dormira, passará a noite investigando, conversando individualmente com as pessoas da fazenda, pedindo-lhes que confiassem nele e contassem a verdade. Inicialmente encontrou apenas silêncio e olhares assustados, o medo que Beatriz plantara tinha raízes profundas. Mas quando Rosa finalmente encontrou coragem para falar, abrindo comportas que represavam meses de sofrimento testemunhado, outros seguiram. Maria contou sobre os dias no porão. Pedro descreveu as horas sob o sol escaldante. Luísa falou sobre os insultos e humilhações. E João, por fim, revelou o padrão de convocações que culminara no abuso que ele suportara em silêncio, carregando uma vergonha que nunca deveria ter sido sua. Cada relato era uma punhalada no coração de Francisco. Ele percebeu com horror crescente que sua bondade havia sido transformada em arma contra as próprias pessoas que tentava proteger. Seu tratamento justo criará um ambiente onde Beatriz pôde operar livremente, sabendo que ninguém acreditaria que tamanha crueldade pudesse florescer numa propriedade conhecida por sua humanidade. Ele fora ingênuo, e aquela ingenuidade custará caro a pessoas que dependiam dele para proteção. A culpa sentou-se sobre seus ombros como um manto de chumbo, não era culpado pelos atos de Beatriz, mas era responsável por não ter visto, por não ter perguntado, por ter acreditado que boas intenções eram suficientes quando a vigilância constante era necessária. Ao meio-dia, Francisco convocou o juiz e o delegado da cidade próxima.
Enquanto aguardava sua chegada, foi ao quarto onde Beatriz permanecia com o bebê. Ela estava sentada, amamentando a criança, e havia em seus olhos uma confiança arrogante que o enfureceu. Ela realmente acreditava que sairia impune, afinal, mulheres de sua posição social raramente enfrentavam consequências reais. Você vai me mandar embora? Ela perguntou com um sorriso irônico. E então todos saberão que o grande coronel Francisco, o homem bondoso, foi enganado por sua própria esposa. Sua reputação será destruída. Era uma aposta calculada em sua vaidade e medo da vergonha pública. Mas Francisco a surpreendeu. Minha reputação já está destruída aos meus próprios olhos, e isso é o que importa, ele respondeu com voz firme. Você será julgada por seus crimes. Abuso, coerção, violência. Não me importa o que a sociedade dirá, importa-me o que é correto. Beatriz empalideceu, percebendo pela primeira vez que cometera um erro de cálculo fatal. Ela subestimara quantos princípios dele eram genuínos, pensando que, como tantos outros homens de sua classe, ele escolheria a aparência sobre a justiça. O bebê chorou, como se sentisse a tensão no ar, e algo no choro tocou Francisco de forma inesperada. Aquela criança era inocente de todos os pecados dos pais. Quando as autoridades chegaram, Francisco apresentou testemunho após testemunho. Rosa, João, Maria, Pedro, Luísa, todos falaram, suas vozes tremendo inicialmente, depois ganhando força conforme percebiam que finalmente eram ouvidos e acreditados. O juiz, um homem de meia idade que conhecia Francisco havia décadas, ouvia com expressão cada vez mais sombria. Beatriz tentou defender-se, mas suas palavras soavam vazias diante do peso esmagador das evidências. O delegado aprendeu sob acusações de abuso, coerção e violência, crimes que, embora raramente aplicados a pessoas de sua classe quando as vítimas eram escravizadas, eram inegáveis diante de tantos testemunhos consistentes. Francisco determinou que Beatriz seria julgada e, independentemente do veredito legal, estava banida para sempre da fazenda Santa Clara. Ele providenciaria sustento mínimo em outro lugar, longe dali, mas ela jamais voltaria a ter poder sobre outra alma vivente se ele pudesse evitar. Enquanto levavam embora, Beatriz gritou ameaças e maldições, sua máscara civilizada completamente despedaçada, revelando a feiura que sempre habitara seu interior. O coronel observou a carruagem partir e sentiu não alívio, mas um cansaço profundo. A batalha pela justiça estava apenas começando, e havia uma pequena vida dependendo dele para navegar as complexidades impossíveis que o futuro reservava. As semanas que se seguiram à partida de Beatriz foram um período de reconstrução dolorosa. O coronel Francisco reuniu todos na fazenda, não numa convocação formal, mas num encontro onde, pela primeira vez, pediu desculpas. De pé diante daqueles homens, mulheres e crianças, muitos dos quais conhecia desde que nasceram, ele assumiu responsabilidade por sua cegueira. Pensei que bondade era suficiente, disse ele, a voz carregada de emoção. Mas aprendi que bondade sem atenção é negligência. Falhei em protegê-los, e isso é algo que carregarei pelo resto da vida. Não posso desfazer o passado, mas prometo que o futuro será diferente. Houve silêncio quando ele terminou, e Francisco não sabia se era silêncio de aceitação ou ressentimento. Então Rosa deu um passo à frente. O senhor é apenas um homem, ela disse simplesmente. Homens erram. Mas poucos reconhecem seus erros e tentam corrigi-los. Isso conta para alguma coisa. Outros assentiram lentamente, e Francisco percebeu que ganhará algo mais valioso que perdão imediato. Uma chance de reconstruir a confiança através de ações, não palavras. Foi Rosa quem trouxe à conversa o elefante invisível na sala. E quanto ao bebê? O bebê. Francisco pensara muito sobre aquela criança nos dias agoniantes desde o nascimento. Legalmente, como filho de sua esposa, tinha direitos, mas a realidade biológica criava uma situação impossível. João era o pai, mas numa sociedade que não reconhecia a paternidade de homens escravizados. Beatriz era mãe, mas estava banida e desinteressada na criança,
deixará-a para trás sem olhar para trás, incapaz de amor por algo que não servia mais a seus propósitos. E Francisco, que não tinha laços de sangue, encontrava-se estranhamente ligado àquela pequena vida inocente que fora trazida ao mundo através de tanto sofrimento. Ele procurou João naquela tarde, encontrando-o trabalhando nas estrebarias como sempre fizera, mas havia nos ombros do homem uma curvatura que não existia antes. João não conseguia olhar diretamente para o coronel, a vergonha e confusão entrelaçadas em seu rosto. João, Francisco começou, escolhendo cuidadosamente as palavras, você não tem culpa do que aconteceu. Beatriz abusou de sua posição de poder, e o crime foi dela, não seu. Quero que você saiba disso. João assentiu, mas as lágrimas que escorriam por seu rosto diziam que acreditar nisso levaria tempo. Há uma criança, Francisco continuou, que é sua por sangue mas não pode ser sua por lei. É minha por lei mas não por sangue. É de Beatriz por ambos, mas ela a abandonou como se fosse lixo. Ele respirou fundo. Proponho que criemos essa criança juntos, você como pai verdadeiro, eu como tutor legal. Vou garantir que ela tenha tudo o que precisa, educação, proteção, futuro. Mas quero que você faça parte de sua vida, que ela conheça sua história, que um dia, quando for velha o suficiente para entender, saiba a verdade completa. Era uma proposta sem precedentes, desafiando todas as normas sociais daquele tempo e lugar. João ficou em silêncio por longo tempo. Então perguntou, e Teresa? Ela é quem pretendo amar pelo resto de minha vida. Como ela ficará sabendo que há uma criança que leva meu sangue mas nasceu de... Ele não conseguiu terminar a frase. Francisco respondeu, Teresa deve fazer parte dessa decisão. Vocês dois devem decidir se podem abraçar essa criança inocente apesar das circunstâncias terríveis de sua concepção. Naquela noite, João e Teresa conversaram até o amanhecer, e quando o sol nasceu, tinham chegado a uma conclusão. A criança não tinha culpa dos pecados dos adultos, e se havia chance de amor e família emergir daquele horror, então valia a pena tentar. Francisco sentiu algo se mover em seu peito quando soube da decisão. Talvez esperança, talvez apenas a menor diminuição do peso da culpa que carregava. 6 meses se passaram desde a noite que mudou tudo na fazenda Santa Clara. O bebê, agora batizado como Miguel, nome escolhido em conjunto por Francisco, João e Teresa, crescia saudável, dividindo seu tempo entre a casa grande onde Francisco cuidava dele durante o dia e as noites nas senzalas onde João e Teresa o embalavam para dormir. Era um arranjo não convencional que escandalizava os vizinhos, mas Francisco descobrira que não se importava mais com opiniões alheias. Havia coisas mais importantes que reputação. O coronel implementara mudanças profundas na fazenda. Instituiu reuniões semanais onde todos podiam trazer preocupações e sugestões. Não eram apenas ouvidos, mas suas ideias eram genuinamente consideradas e frequentemente implementadas. Rosa agora tinha ajudantes na cozinha, reduzindo sua carga de trabalho. As jornadas foram encurtadas, e ninguém mais trabalhava aos domingos. Ele começou a ensinar leitura e escrita a quem quisesse aprender, sabendo que educação era poder e que poder deveria ser compartilhado, não acumulado. Eram pequenos passos dentro de um sistema profundamente injusto, mas eram passos genuínos. A transformação mais notável acontecerá em João. Inicialmente destruído pela culpa e confusão, ele lentamente começou a se curar através do amor que sentia por Miguel. Descobriu que era possível amar algo que nascerá do trauma, que a inocência de uma criança tinha poder de redenção. Teresa mostrou-se mãe dedicada, cantando canções de ninar e costurando roupinhas pequenas com retalhos coloridos. O pequeno Miguel não sabia de complicações adultas, conhecia apenas abraços quentes, vozes gentis e o rosto de 3 pessoas que o amavam de formas diferentes mas igualmente profundas. Francisco também mudará. Seus cabelos, já grisalhos, tornaram-se completamente brancos naqueles meses estressantes. Mas havia em seus olhos uma clareza nova, como se tivesse atravessado fogo e emergido com visão aprimorada. Ele sabia que não poderia desfazer o sistema de escravidão,
Era apenas um homem numa sociedade estruturada sobre injustiça, mas podia plantar sementes de mudança em seu pequeno canto do mundo. Começou a documentar tudo, escrevendo cartas para contatos influentes, argumentando não por abolição imediata. Sabia que isso faria ser descartado como radical, mas por tratamento humano e pela ideia de emancipação gradual. Uma tarde de abril, enquanto Francisco embalava Miguel no colo, observando João e Teresa trabalharem juntos no jardim que haviam plantado, algo Rosa dissera meses antes ecoou em sua mente: o Senhor é apenas um homem. Homens erram. Era a verdade. Ele errara terrivelmente, e aqueles erros custaram sofrimento a pessoas sob seus cuidados. Mas também era verdade que homens podiam aprender, crescer, mudar. Miguel adormeceu em seus braços, um pequeno milagre de inocência surgido das cinzas de traição e abuso. Olhando para aquele rostinho tranquilo, Francisco fez uma promessa silenciosa. Aquela criança cresceria conhecendo bondade genuína, justiça verdadeira, e a força que vem de enfrentar verdades difíceis ao invés de escondê-las. O caminho à frente era longo e incerto. Beatriz enfrentará julgamento e fora condenada a viver exilada sob vigilância em propriedade distante, sua reputação destruída. As notícias do escândalo se espalharam, e a fazenda Santa Clara tornou-se objeto de fofocas e especulações. Alguns vizinhos cortaram relações com Francisco, considerando-o traidor de sua classe. Outros, secretamente, começaram a considerar suas próprias práticas, plantando dúvidas onde antes havia apenas aceitação cega de tradições cruéis. Não havia final perfeitamente feliz nesta história, porque não há finais perfeitos quando se trata de injustiça institucionalizada. Mas havia algo mais valioso que felicidade fácil: havia verdade, responsabilidade e o esforço diário de fazer melhor. Miguel cresceria sabendo sua história completa, o trauma de sua concepção, mas também o amor que emergiu das ruínas. Saberia que seu pai biológico era um homem bom forçado a circunstâncias impossíveis, que sua mãe biológica era um monstro disfarçado de senhora, e que seu pai adotivo era um homem imperfeito tentando corrigir falhas que quase destruíram tudo que ele valorizava. Anos depois, quando Miguel perguntasse sobre suas origens, e Francisco sabia que esse dia chegaria, ele contaria tudo. A verdade completa, sem embelezamentos, porque a criança merecia conhecer a história que o moldara. E então, esperava Francisco, Miguel teria escolha sobre que tipo de homem queria se tornar. No final, talvez fosse isso que mais importava: dar àqueles que vieram depois de nós a chance de escolher o bem informados pela verdade, não aprisionados por mentiras piedosas. Era uma esperança pequena num mundo dominado por injustiça, mas era esperança genuína, e às vezes, esperança genuína é tudo que temos para plantar sementes de mudança que talvez apenas gerações futuras vejam florescer completamente. A fazenda Santa Clara continuaria sua existência, imperfeita mas transformada, um testemunho de que reconhecer o mal e tentar corrigi-lo, mesmo imperfeitamente, vale mais que perpetuar aparências de bondade que escondem crueldade. E no centro de tudo, um pequeno menino cresceria cercado por amor complicado mas genuíno, carregando em si a possibilidade de redenção que vem não de negar o passado, mas de enfrentá-lo com coragem e construir algo melhor sobre suas ruínas.